aí pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou o Renato Crovella e este é o Por Aí Vai, o podcast onde pensamentos ganham voz e sentimentos e também planos. É isso aí, gente. No episódio de hoje vamos falar de um tema que eu gosto muito, que é como planejar sua viagem. Então, eu trouxe aqui algumas dicas, algumas recomendações para ajudar vocês a planejarem uma viagem de sucesso e evitar os perrengues, evitar as dores de cabeça, surpresas desagradáveis, enfim. Vamos falar sobre isso hoje, aproveitando que eu tô nessa fase da minha vida de planejar uma nova viagem. Não quero dar spoilers, porque é uma viagem que eu vou compartilhar com vocês. Então assim, tô me preparando horrores para entregar um conteúdo maravilhoso para vocês. Mas eu posso dar um spoilerzinho, tá? É sobre Halloween. Então fiquem ligados, me sigam nas redes sociais, se inscrevam no canal do YouTube para não perderem essa viagem maravilhosa que eu tô ansiosíssimo para fazer, tá bom? Mas enfim, vamos voltar aqui pro tema do episódio. Eu vou começar com dicas e sugestões gerais e depois tem um segundo bloco aí com dicas específicas para quem, assim como eu, vai criar conteúdo nessa viagem, né? Então, faço um checklistzinho aqui de coisas que a gente tem que conversar sobre e pensar a respeito antes de embarcar, tá bom? Basicamente é isso, e no final, obviamente, a gente tem nosso momento Vai Com Tudo com uma indicação babadeira para vocês. Combinado? Sem mais delongas, vamos pro episódio. Dicas e sugestões para planejar a sua viagem. Bom, gente, o primeiro passo, né, no planejamento de uma viagem é você definir o objetivo da viagem. Então, assim, antes de qualquer definição de destino e busca de passagem, vale alinhar alguns pontos, tá? O primeiro deles, e acho que é o mais importante, é o propósito, né? Apesar de ele ser uma questão meio básica, mas é de extrema importância, tá? Então, se faça perguntas, por exemplo, eu quero descansar, eu quero conhecer uma cultura, quero fazer compras, aproveitar a gastronomia, aproveitar a natureza, ter luxo, economia, aventura, tirar muitas fotos, curtir sozinho ou socializar. Eu acho que essas perguntas já te dão um norte aí do que você pode ter como objetivo para sua viagem, tá? O segundo ponto é o perfil dos viajantes. Então, se você vai viajar sozinho, se você vai em casal, se você vai em família com criança, grupo de amigos, se você vai com pet, isso muda tudo, gente. Muda o ritmo, muda a acomodação, né? Às vezes você vai ter que ver se a acomodação aceita certos detalhes. E o orçamento, obviamente, né? Então, em determinados casos, viajar com mais alguém pode ser mais barato ou mais caro, porque provavelmente você vai dividir os custos, mas às vezes você não vai achar oportunidades tão baratas, né? Então, isso varia bastante. E o terceiro e último ponto sobre essa definição do objetivo da viagem é o ritmo que você deseja, né? Então, quantas cidades ou pontos turísticos por dia, se você vai, entre aspas, morar em um lugar por mais tempo, enfim, né? Como que vai ser aí esse ritmo da viagem, quanto você quer planejar dela, quanto você quer deixar ela livre, porque isso evita o erro clássico do itinerário turismo de corrida, sabe? Que eu particularmente não gosto desse tipo de viagem, mas eu sei que ele faz muito sucesso, que é, por exemplo, sei lá, você vai fazer uma viagem internacional de 15 dias, você passa em 12 países diferentes, sabe? Então, eu não gosto, eu acho muito acelerado, eu acho que você perde muito do aproveitamento da viagem, mas tem gente que gosta, então, enfim, vai do perfil de cada um, né? E essa etapa da definição do objetivo da viagem, ela é frequentemente pulada pelas pessoas, e é dela que vem grande parte das frustrações, tá? 2 destinos podem ser incríveis, na teoria, e ainda assim péssimos para os objetivos da pessoa. Um exemplo clássico são casais que não alinham expectativa de ritmo, por exemplo. Então, um quer uma viagem mais babadeira, mais ali festa, agitação e tal, e o outro quer relaxar, quer descansar, quer ficar de boa. Ou pessoas que querem descansar em um destino que é super badalado, agitado e barulhento. Não vai rolar, né, gente? E não é culpa do destino, é você que não alinhou seus objetivos com aquele destino. Defina também, gente, as restrições, tá? Para essa viagem. Então, o orçamento máximo, a quantidade de dias, e aqui eu vou colocar um asterisco que eu quero fazer um outro comentário sobre isso mais pra frente, férias disponíveis, documentos necessários, condição física. Já pensou você viajar para um destino que exige muita caminhada, sendo que você não aguenta nem uma caminhada até a esquina? Fica complicado, né? Acessibilidade, por falar nisso, idioma e o clima desejado. Então, se você gosta de frio, provavelmente você preferir uma viagem fria, né, para locais frios, do que um destino de verão, ou o contrário. Se você não suporta o frio, você não vai gostar muito de uma viagem de esqui nas montanhas de Milão, sei lá, entendeu? Então, esse alinhamento é super importante.
E agora sobre o asterisco que eu comentei, que eu queria reforçar sobre a quantidade de dias disponíveis, nunca viaje no limite dos dias disponíveis e de orçamento, beleza? Vamos combinar isso? Deixa sempre aí pelo menos um dia disponível, principalmente na volta, por causa de imprevistos, como cancelamento do voo, perda de passagem de volta, necessidade de passar um dia a mais no destino por qualquer razão que seja, sei lá, se você perdeu, se encrencou com a polícia por algum motivo e vai ter que passar uma noite ali para resolver, enfim. Por qualquer razão que seja, deixa um dia pelo menos de folga aí para você retornar às suas atividades normais, para o seu trabalho e tal, porque talvez você precise desse dia. Se não, gente, é super importante também ter um dia só para descansar, fazer as malas e tal. Então, assim, não marca a viagem, o retorno dela exatamente um dia antes de você voltar para suas atividades. Sempre deixa uma margenzinha ali de erro, tá bom? Pro retorno. Pra ida acho que não faz tanta diferença, mas pro retorno é super importante. Bom, o segundo tópico aqui sobre planejamento de viagem, ou o segundo passo, digamos assim, é exatamente a pesquisa de destino. Então, a primeira coisa que você vai pesquisar é qual que é a melhor época para ir, considerando o clima, se é alta ou baixa temporada, se tem alguns eventos locais, se tem feriados que lotam ou fecham comércio, isso é super importante. E nem sempre, gente, viajar na alta temporada é a melhor opção, tá? Às vezes, viajar um mês antes da alta temporada custa metade do preço e você aproveita igual. Eu faço muito isso quando eu vou para Sicília. As 3 vezes que eu fui para lá, eu adotei essa técnica. Eu fui mais pro começo do verão, que não é tão quente, porque vocês devem estar sabendo, né, das ondas de calor que estão assolando aí a Europa, e isso não é de agora, já teve em outros anos. Então, quando você vai na alta temporada, você tende a ter uma temperatura muito mais alta, e eu, como não gosto de calor, não é o ideal para mim. Fora a agitação, né, tudo é muito cheio, tudo é muito lotado na alta temporada, e a tendência é que os comércios eles abram mesmo na baixa temporada, óbvio, não assim, né? Por exemplo, no caso da Sicília, dificilmente você vai curtir a mesma coisa no inverno, porque é uma ilha de verão. Mas a partir do momento que o verão começa, você já tem ali as características, né? Os aproveitamentos, não é essa palavra. Você já tem ali as oportunidades, igual você teria na alta temporada, só que por muito menos preço, né? Por um preço muito menor. Então, vale a pena dar uma pesquisada e talvez alocar aí a sua viagem para um pouco antes ou um pouco depois da alta temporada. Outro ponto super importante sobre o destino que é importante vocês pesquisarem. Vistos e a documentação exigida. Checa com antecedência, porque alguns vistos demoram semanas. E documentos também. Então, por exemplo, se você tem uma PID para tirar, que é a Permissão Internacional para dirigir, é bom você ver isso com muita antecedência, tá? Porque não é tão simples. Também é importante ver vacinas exigidas ou recomendadas, a moeda, os meios de pagamento aceitos, se aceita cartão, se é dinheiro e tal, mas eu vou falar mais disso mais pra frente quando a gente falar na parte de orçamento. O idioma e expressões básicas, que, gente, a comunicação ela abre portas, então mesmo que o objetivo não seja socializar, você vai precisar interagir com um garçom, com segurança no aeroporto, uma policial, uma atendente, etc. Então, peguem pelo menos o básico de comunicação para vocês saberem se virar e não ficarem tão afoitos ou tão dependentes de outras pessoas para resolverem os BOs. Que aparecerem, porque toda viagem tem perrengue e tem BO para resolver, tá? Por mais que você planeje. Infelizmente, a gente sempre tem aí uma margem de erros e imprevistos. Uma coisa também que é legal vocês saberem a situação de segurança atualizada, né, do destino. Não só o que todo mundo fala, mas de fontes oficiais, principalmente. Então, né, pesquisar se é um lugar seguro para viajar, se é receptivo para turista, imigrante, quais são os golpes e as ciladas mais comuns. Isso é super importante, porque vai te evitar um monte de dor de cabeça, tá? Um exemplo, na Europa é muito comum os carinhas da pulseirinha, né? Então, eles ficam nos meios turísticos com uma pulseirinha que eles ficam te colocando falando que é presente, aí quando você aceita, eles começam a querer te cobrar, fazer um escândalo para te expor e tal. Então, assim, é super importante vocês saberem quais são os perigos que te rondam quando você vai para esse destino, para você evitar e para você se precaver a respeito. Também é importante vocês saberem a logística do destino, então se vai precisar alugar um carro, se o transporte público funciona, se o Uber existe naquela região, se o táxi é seguro, se vai ter muita caminhada e se sim, é plano ou é sobe e desce, sabe? Tudo isso é muito importante. Cidades ficam muito distantes, você vai viajar entre cidades, se as estradas são boas,
Se precisa reservar atrações com antecedência, tudo isso é interessante vocês terem com bastante antecedência para vocês poderem planejar o roteiro já com base nessas informações. E por fim, nessa questão de pesquisa de destino, vamos saber sobre os costumes locais e código de vestimenta, tá? Eu sei que parece besteira, mas, por exemplo, eu sei que na Itália eles levam vestimenta muito a sério, tá? Mas além da Itália, aí tem vários países que têm normas religiosas e culturais mais rígidas. Falando da Itália, inclusive, tem uma moça, que eu não conheço ela, mas ela era amiga das minhas amigas, que ela viajou para a Itália, que é um país que leva a vestimenta muito a sério, né? Acho que todo mundo sabe que a Itália tem essa mania de vestimenta, né? Eles são muito ligados à moda e a como você se veste, e eles julgam sem dó, tá, gente? É uma questão cultural deles de julgar as pessoas pela roupa que elas usam. E essa menina foi pra lá com, tipo, roupas super curtas, o que não é comum na Itália. E aí ela foi sair, eu acho que era em Roma que ela tava, que também, né, cidade grande, tava complicado, não é uma praia e tal. E ela foi com essas roupas super curtas e ela ficou traumatizada porque os italianos ficaram chamando ela de prostituta, de, tipo, rampeira, sabe? De coisas assim, bem baixas mesmo. E ela ficou traumatizada, ela falou que não queria mais voltar pra Itália e tal, e porque na rua as pessoas ficavam encarando ela e tal. Aqui não passando pano, tá, gente, pra Itália, mas a Itália é um país bastante racista, é um país bastante machista. Então, assim, você tem que saber sobre o mínimo do costume local pra você não passar por esse tipo de perrengue, né? Não tô dando razão pras pessoas que humilharam ela desse jeito, mas também, né, ela faltou aí um pouco de pesquisa sobre pra onde ela estava indo e sobre o que ela deveria ou não usar, principalmente em locais públicos. Então, muita atenção com isso, tá, gente? Para evitar constrangimentos, humilhações e às vezes até questões policiais. Bom, agora a gente vai falar do tópico bem sensível chamado orçamento. Quem quer dinheiro? Oi! Bom, primeira dica que eu posso dar em relação ao orçamento é você definir um teto geral e depois dividir por categoria. Então, quanto que você vai gastar em passagem, hospedagem, alimentação, transporte local, passeios, compras e reserva de emergência. Não sei se eu concordo muito assim com essa dica, tá? Pensando agora, porque eu acho que primeiro você tem que ter o quanto que uma viagem custa para esse destino que você quer, para depois você definir esse teto para você. Porque senão eu acho que pode gerar uma coisa meio... eu quero viajar para Dubai com R$1.000. Cara, você não vai conseguir, entendeu? Então você tem que ter primeiro uma noção, nem que seja básica de custo de vida e de custos mesmo para uma viagem para esse destino, para depois você definir o orçamento. Senão, né, a gente entra no primeiro tópico ali de desalinhamento com os objetivos. Mas enfim, a partir do momento que você já sabe, né, já tem uma noção dos custos e tal, aí eu acho que vale a pena definir o teto e separar por esses itens, tá? E tenha em mente que a viagem sempre vai sair mais cara do que você tinha idealizado no começo. Sempre, gente, é regra de ouro. Mas, para evitar surpresas no orçamento, eu vou listar aqui coisas que você deve incluir no seu planejamento financeiro para a viagem, considerando o antes, o durante e até o depois. Afinal, nem tudo se aplica a todo tipo de viagem, mas aí é só você eliminar o que não fizer sentido para você, tá bom? Vamos lá, então pega o papel e caneta e anota aí quais itens você vai ter que se preocupar para a sua viagem. Passagens, tanto para o destino quanto no destino em si, como por exemplo os ônibus que você vai ter que tomar, metrô, trem, etc. Aí, hospedagem, seguro viagem e ou saúde, às vezes você precisa dos dois, às vezes só vai precisar de um. Vistos, então se requer visto, qual é o custo, qual é o procedimento, vai atrás disso. Vacinas, chip de celular, se você precisar adquirir um, ou de internet. Malas, roupas, principalmente de banho ou de frio, a depender do destino. Adaptadores de tomada ou de conexão. Documentos como a carteira internacional de habilitação, caso você vá dirigir no local, e o seu passaporte, e RG e cidadania italiana, europeia, enfim. Vê aí quais documentos você vai precisar para sua viagem e já faz um checklist deles. Alimentação, e aí você tem que considerar café da manhã, almoço, jantar e extras. O que são esses extras? São aquelas besteirinhas que você vai querer comer na rua, num ponto turístico, uma sobremesa, um sorvete. Então, já inclui isso no seu planejamento, porque... olha, parece bobeira, tá? Mas isso pode gastar muito dinheiro só com essas besteirinhas, porque você se empolga ali na hora, quando tá conhecendo os lugares, vai comprando isso, aquilo, e aí acaba estourando o orçamento, tá? Então já bota aí um dinheirinho reservado para isso, para evitar o susto. Ingressos, então se você for assistir shows, cinema, teatro,
ópera, enfim, museus, coloca as entradas no seu orçamento para já ter tudo certinho. Compras que você for fazer lá no local. Gorjetas, tem destinos que levam isso muito a sério, então é bom você pesquisar se é o seu caso, qual que é a margem de gorjeta que você tem que pagar, e aí se você já está calculando que você vai gastar, sei lá, R$50 por refeição, então já bota esse valor a mais aí nesse valor, beleza? Se for o caso, né, do seu destino, senão você pode só deixar a surpresa te encontrar. Internet, então pesquisa se vai ter Wi-Fi, se ele é grátis ou pago à parte em caso de alguns hotéis e pousadas. Lavanderia, se você vai ter como lavar suas roupas na sua hospedagem, se as roupas que você vai levar vai dar certinho para os dias ou você vai precisar lavar em algum lugar, e se vai precisar então de uma lavanderia externa ou não. Estacionamento é um gasto também assim que dói no bolso, mas em alguns lugares é imprescindível. Reserve um dinheiro aí também de tipo 10 ou 20% a mais para imprevistos, como remarcações, consulta médica, táxi inesperado, um voo perdido, uma bagagem atrasada e outros imprevistos que podem acontecer. Verifica também as taxas de câmbio e compara o custo de vida aí do destino, como eu já falei anteriormente, né? Tenha uma noção de quanto que custa viver nesse local, porque você vai viver por uns dias ali, então é bom você ter essa noção. E quanto a taxas de câmbio, gente, sempre recomendo também, se for uma viagem internacional, você ir comprando essa moeda estrangeira aos poucos, tá? Não compra tudo de uma vez, porque você fica refém ali de uma taxa que às vezes pode ser muito alta para aquele período, e você não pode esperar, porque sei lá, já está muito em cima da viagem. Então, já que você já planejou a viagem com antecedência, vai comprando um pouquinho todo mês, um pouquinho a cada semana ou a cada 2 meses, enfim. Vai comprando um pouquinho que aí você não sente tanto impacto no seu bolso. E aí você pode até economizar se você conseguir pegar taxas menores. Por fim, na questão de orçamento, defina a forma de pagamento no exterior, caso você vá viajar para o exterior. Então, você vai ter um cartão sem tarifa internacional, se você vai pagar no dinheiro vivo, se você vai pagar com carteira digital. E muito importante, gente, sério, tenham isso em mente. Nunca dependa de apenas uma forma de pagamento. Isso aconteceu comigo, eu me ferrei bonito quando eu fui morar na Holanda. Eu tinha um cartão da Wise, que era o que eu usava, né, por todo o período que eu morei na Europa. E assim, por sorte, quando eu cheguei na Holanda, se eu não me engano, eu consegui fazer uma conta na Revolut. Só que eu não tinha o cartão, né, e como eu não sabia se eu ia permanecer lá ou não, eu também não encomendei, né, não pedi o cartão para entregar lá na minha acomodação, até porque ela era temporária. E aí, gente, nossa, deu um BO, porque assim, eu passei poucas e boas lá, né, eu tava sem comer há mais ou menos um dia e não tinha nada para comer na casa onde eu tava. Então eu fui comprar no mercado, né? Porque eu precisava, assim, eu tava com fome já, enfim. E eu tinha o dinheiro tava na minha conta. Só que no que eu fui no mercado, tentei passar com a Wise e o cartão simplesmente parou de funcionar. Eu acho que ele desmagnetizou, alguma coisa assim. E era o único cartão que eu tinha. Então, assim, eu não conseguia pagar, porque na Europa não tem Pix. Então, nossa, gente, primeiro que foi constrangedor, porque formou uma fila gigantesca no mercado atrás de mim, porque eu não conseguia pagar aquela compra. Aí me passaram para a área de atendimento ao cliente, não conseguia fazer o cartão funcionar. Eu entrei em desespero, aí tinha um caixa eletrônico lá no mercadinho. Eles falaram, não, tenta sacar o dinheiro. Aí eu fui lá, mas não adianta, porque com o cartão não funcionando eu não tinha como sacar o dinheiro. Eu entrei em desespero, aí eu acionei os meus pais. Minha mãe falou, quanto que você precisa, eu te transfiro. E aí eu fiquei assim, que aí caiu a ficha. Eu falei, cara, não adianta me transferir, porque eu não tenho como usar o dinheiro que tá na minha conta, sabe? Era impossível pagar, né? E aí, por sorte, não sei como, por um milagre, eu consegui fazer essa transferência pra Revolut, e aí caiu na hora ali. E aí eu consegui pagar por aproximação do meu celular com a conta da Revolut. A Wise eu não sei porque eu não tava conseguindo cadastrar também no meu celular, era algum BO assim, gente. Eu vou lembrar exatamente, eu só lembro do desespero que foi eu não consegui pagar uma compra de mercado com fome, eu querendo comer. E, nossa, eu lembro que eu saí do mercado assim com as compras, eu chorei, desabei. Sabe a cena de filme assim, que você sai do mercado, encosta numa parede, desaba e chora? Foi o que aconteceu comigo. Então, assim, não contem como a única forma de pagamento, tá? Tenham dinheiro vivo, tenham o celular cadastrado com um cartão ali por aproximação e tenham um cartão físico também. Essa é a minha recomendação para vocês que vão viajar para fora do país. E também em viagens nacionais é bom também se precaver, né? Afinal, você não vai estar na sua zona de conforto.
Agora vamos para o próximo pilar da sua viagem, que é a documentação e questões legais. Primeira coisa que você vai verificar, se você for usar o seu passaporte, é a validade dele. Afinal, muitos países exigem 6 meses de validade a partir da data de entrada no seu destino, tá? Também verifica, obviamente, a exigência de visto, se ele é eletrônico, se ele é consular, se ele é Visa on Arrival, o famoso o visto na chegada, né? A Irlanda, se eu não me engano, é assim. Então, verifica isso direitinho para você não ser surpreendido e você não desembarcar no país achando que é Visa on Arrival e aí depois você descobre que não, que você já tinha que ter o visto em mãos. Tá? Então, muito importante essa questão. Se você tem menores que vão viajar com você, verifica qual que é a autorização para menores, né, no caso dessa viagem. Mesmo serve para pets, quais são as regras para os pets, tanto no voo quanto na acomodação que você for ficar, se eles aceitam pet, né, enfim, quais são as regras. Muito importante, seguro viagem, ele é obrigatório em muitos destinos e essencial em todos. Então, mesmo quando não é obrigatório, é importante você ter, porque ele vai te ajudar em muitas questões, né, caso você precise. E é importante também, caso você vá praticar esportes e tal, verificar se o seguro cobre, né, esportes de aventura, se for o caso. Outro ponto, para quem for dirigir, obviamente, é a carteira de habilitação internacional, se a sua viagem for internacional. Senão, só garante que a sua carteira tá válida e dentro ali de um período razoável, né, em relação à viagem. Outro ponto é o certificado de vacinação, então checa se você está com as vacinas em dia e se você tem as vacinas que são obrigatórias para esse destino. Isso serve até para, por exemplo, viagens aqui para o Amazonas, então atenção em relação a isso. Cópias digitais e físicas de todos os documentos e comprovantes. Recomendo você ter em 3 lugares, tá? E-mail, então manda um e-mail para si mesmo com os documentos e as reservas e tudo mais, porque aí caso dê algum BO com o seu celular e com as cópias físicas, você consegue acessar o seu e-mail de qualquer computador ou celular e acessar esses documentos. Também tem isso em nuvem, né? Então no seu celular, no seu notebook, e uma cópia física impressa, copiada e separada na bolsa principal, tá bom? Não deixe, gente, para ver essa parte de documentação apenas na semana da viagem, pelo amor de Deus. Isso pode te colocar em maus lençóis se tiver que emitir um documento ou contratar algum seguro específico que possa ter, por exemplo, carência, tá? Então, vejam isso com bastante antecedência para vocês não terem problemas legais, porque eu acho que é a coisa mais chata que isso pode acontecer numa viagem. Bom, agora que a gente resolveu, acho que a parte mais chata de todas, vamos falar de passagens e transporte. Então, a primeira coisa que você vai fazer em relação a isso é comparar datas flexíveis, tá? Não setando ali exatamente qual data você quer viajar, porque aí você pode ver que a diferença de preço pode ser muito grande de um dia para o outro. E aí, se você tem uma margem, né, de dias aí para viajar, você consegue ajustar para economizar. Isso aconteceu com essa viagem que eu falei que eu tô organizando. Eu fui ver, né, eu queria voltar numa sexta-feira, mas eu vi que no sábado é mais barato, então é bem provável que eu vá mudar a data de volta e com base no preço, tá? Então, fiquem atentos a isso, façam esses testes. Outra coisa, verifiquem conexões. Essa parte, gente, me dá uma dor de estômago só de lembrar. Vê aí qual que é o tempo mínimo seguro entre conexões que você for fazer e principalmente se você for trocar de aeroporto ou de rodoviária, tá? Nossa, gente, isso é muito importante, eu vou falar mais sobre isso lá na frente. Um ponto também que eu acho importante vocês garantirem antes é o transporte do aeroporto até o hotel, já resolvido antes de vocês chegarem, tá? O famoso translado. Isso facilita muito. Eu também tenho uma história sobre isso para contar. Vou contar assim que encerrar esse tópico, que eu já amarro com a outra coisa. Por fim, nesse sentido de transporte e passagens, verifica o transporte que você vai usar entre as cidades ou destinos dentro da viagem. Então, por exemplo, trem, ônibus, voos internos. Reserva com antecedência quando há grande variação de preço ou quando você quer mesmo ter a coisa mais garantida, tá? Isso, por exemplo, serve se você for fazer uma viagem para a Europa. Tem muitos trens, né, que conectam inclusive países. Então, às vezes você pode viajar de um país para o outro de trem ao invés de pegar o voo. As pessoas dizem que é mais confortável porque você não tem todo o estresse do aeroporto e tal. Então, assim, é uma coisa que você pode adquirir com antecedência e o preço varia muito, tá? Quanto mais perto da data, mais caro. Então fiquem atentos a isso se for o caso de vocês.
E para encerrar esse tópico, a gente queria contar 2 histórias, tá? Em relação à conexão e a outra em relação ao transporte do aeroporto até o hotel. Quando eu fui viajar para Sicília com os meus pais, a gente já tinha um translado reservado. Só que a gente não se atentou a como pegar esse translado, né? A gente sabia que era no aeroporto, só que eu nem me liguei. Quando eu fui com a minha amiga, a gente já tinha se enrolado em relação a isso, então eu achei que ia ser tranquilo, né? Porque como eu já tinha ido pra lá 2 vezes, eu achei que eu saberia onde pegar o translado. Chegou lá, gente, nossa, foi um caos, porque a gente não achava a porcaria do ônibus. Aí a gente andou o aeroporto inteiro várias e várias vezes, e aí tava dando o horário do ônibus, a gente não tinha visto o ônibus ainda, até que a gente foi descobrir que era um carinha que ficava com uma plaquinha lá no saguão do aeroporto, chamando as pessoas que tinham fechado com a companhia. E assim, um caos, a gente teve que perguntar pra um monte de gente, se virar. Então assim, imagina se eu não falasse italiano, né, se eu não soubesse o básico de italiano. Olha, é bom você reservar antes o translado, mas também se informar como pegar esse translado no dia, tá? Pra não passar por esse tipo de perrengue. Porque foi um estresse, assim, que já quase que estragou o nosso começo de viagem. Porque a gente já tava estressado, já tava puto um com o outro, porque um discutia com o outro qual que era o melhor jeito de resolver, enfim. Então foi um desgaste bem grande. E o segundo ponto é sobre as conexões. Eu recomendo, no mínimo, 3 horas de conexão, tá? Isso porque o seu voo pode atrasar em 1 hora, o outro pode ser adiantado em 1 hora, e aí você já fica em maus lençóis de ter que, por exemplo, andar todo um aeroporto em 1 hora. É muito pouca coisa. Aconteceu comigo e com os meus pais na volta dessa viagem para Sicília, essa última que a gente fez. E a gente, né, o nosso voo da Sicília para Milão, se eu não me engano, ou para Roma, atrasou coisa assim, tipo, de mais de 1 hora. A gente tinha 2 horas e meia, que eu achei que era suficiente, porque, né, quase 3 horas. Cara, eu sei que a gente chegou e aí anunciaram que o portão de embarque tava fechando em meia hora. A gente ainda tava dentro do avião, desembarcando. E eu falei, meu Deus, ferrou. Até achar o portão, até passar por imigração e tudo mais. Pela polícia ali, né? Nossa, eu sei que a gente correu. Me deu palpitação, porque, né? Operei o coração esse ano, gente, né? Então, imagina. E foi um caos, assim, eu acabei me perdendo dos meus pais no aeroporto, fiquei desesperado. Mas enfim, no fim deu tudo certo, só que assim, porque o voo de volta acabou atrasando, né? O de Roma/Milão pra cá pro Brasil. Então isso salvou a gente, mas se não tivesse atrasado também, a gente estaria em maus lençóis. E como eu me perdi dos meus pais, muito provavelmente eu ou eles teriam ficado por lá. E aí seria uma baita dor de cabeça. Então assim, no mínimo 3 horas de conexões entre voos, tá? Principalmente se for internacional. Nacional, não sei se precisa de tanto, não tenho tanta experiência assim com voos nacionais, mas para internacionais, pelo amor de Deus, gente, 3 horas de conexão, tá bom? Agora vamos falar de hospedagem. Primeira coisa que você vai olhar, obviamente, é a localização, porque ela geralmente é mais importante do que as estrelas do hotel, mas depende, né? Depende aí do seu objetivo da viagem. Tá vendo como definir isso lá no começo é importante? Porque se o objetivo da sua viagem é relaxar, não socializar, ficar no seu canto quietinho, all inclusive, entendeu? Talvez você pegar um hotel 5, 6, 10 estrelas seja mais importante do que a localização, né? Você vai ficar lá quietinho dentro do hotel, você não vai sair, não vai fazer passeio, não vai nada, só vai curtir a piscina, a bebida e tudo mais. Então talvez isso valha mais a pena pra você. Agora, se você quer um rolê mais urbano, que você vai ficar saindo, que você vai fazer vários passeios e não sei o que lá, aí talvez a localização num hotel 3 estrelas valha mais a pena. Pensa sobre isso. Leia as avaliações recentes, não só a nota, porque as notas nesses sites de hospedagem e tal, ela engana. Então olha os comentários, até porque às vezes, sei lá, vamos supor, você é vegetariano. E aí você descobre, olhando os comentários, que no café da manhã que parecia maravilhoso, não tem opção vegetariana, ou vegana, que eu acho que é mais restrito, né? Então é muito importante vocês olharem os comentários para saber sobre isso, sobre a limpeza do local, às vezes tem algum detalhe, o chuveiro às vezes esquenta demais, ou esquenta de menos, então, né, se isso é uma coisa importante para você, é nos comentários que você vai descobrir se a acomodação te acomoda de fato ou não. Verifica também a política de cancelamento, isso é mega importante, porque muito provavelmente você vai reservar a hospedagem com antecedência, né, já que você está ouvindo esse podcast é porque você quer se planejar direitinho, então isso vai ser resolvido com antecedência, mas, né, os planos mudam e tal, então é bom você ter uma política de cancelamento aí flexível para que você possa cancelar ou mudar de acomodação caso você encontre uma outra oportunidade ou consiga alguma outra recomendação com alguém de confiança. Então,
né? Essa política de cancelamento é muito importante. Ou caso haja algum imprevisto mesmo, você tenha que cancelar a viagem, esperamos que não, mas vai que. Para famílias e grupos, um ponto muito importante é confirmar a capacidade real do espaço, não só se o anúncio fala ali, aceita X hóspedes. Por quê? Porque às vezes você cai nessa de aceita X hóspedes, mas aí você chega lá esperando que todo mundo vai ter uma cama, vai ter um quarto, algo assim, e descobre que não. Na verdade, as pessoas vão ter que dormir no chão, vão ter que dormir no sofá, que é aquilo, né? Acomoda. Só não disse que ia ter cama para todo mundo, que ia ter conforto para todo mundo. Então, assim, prestem muita atenção em relação a isso, perguntem pro host, né, se é isso mesmo, como que acomoda esse tanto de pessoas, quantos quartos tem, quantas camas, enfim. Chegou uma entrega aqui, gente. É isso, tá? E em alguns casos que vai ajudar a baratear a sua viagem é ter cozinha na acomodação e café incluso também, tá? Porque às vezes você pode gastar uma nota em café da manhã ou simplesmente pular o café da manhã porque, enfim, né, correria de viagem. Mas o fato da cozinha, gente, é muito importante porque comer fora é muito caro. Então, dependendo dos destinos, se a gastronomia local não for um forte para sua viagem, talvez valha a pena você ir no mercado, comprar ali umas coisinhas e comer na sua casa, que eu digo na sua acomodação, né? E preparar na cozinha. Então a cozinha vai ser muito importante para isso, principalmente em viagens low budget, né? Que a gente fala que são viagens de baixo orçamento. Então ter a cozinha ali vai te diferenciar e não vai te restringir de comer fora, né? Então um dia ou outro ali que você reservar para comer fora, você pode. Agora, se você não tem cozinha, você fica praticamente restrito a comer fora. Então, levem isso em consideração, dependendo do orçamento de vocês. Combinado? Meu Deus, gente, já deu meia hora de gravação e a gente ainda nem falou de roteiro, segurança e tal. Então, segura aqui na minha mão e vamos lá. Vou tentar dar uma acelerada aqui. Sobre roteiro, o maior erro é querer fazer tudo numa mesma viagem. Então, assim, monta uma lista de essenciais, que são aqueles passeios, aqueles pontos turísticos e tal, que você não pode deixar de visitar. Importantes, que são lugares que você gostaria de ir, mas vai depender do seu tempo e tudo mais, e das oportunidades, né? Às vezes é uma coisa no caminho ali. E uma lista de se sobrar tempo. Então é isso, tipo, você já viu os essenciais, já viu os importantes, aí se sobrar tempo você vê esses outros. Combinado? Isso vai separar aí o que é prioridade do que é bônus. Uma dica excelente é planejar também somente cerca de 70% do tempo da sua viagem e deixar os outros 30% para conferir as dicas de moradores, descansar ou se recuperar se tiver muita caminhada, se tiver muita emoção, visitar uma feira local, tomar um café inesperado com alguém inesperado, quem sabe. Essas coisas, né, gente? Também vale a pena agrupar as atrações por região geográfica, isso evita a ida e volta desnecessária, principalmente em destinos afastados. E, por falar nisso, reserva com antecedências o que precisa, ingressos com horário marcado, restaurantes concorridos, tudo isso já vem com antecedência para você não ter surpresas desagradáveis ali durante a viagem, até porque durante a viagem você não vai querer ficar passando estresse de ligar em restaurante, sabe? Então já resolve antes que é melhor para você. E deixa uma folga proposital aí, pelo menos meio-dia livre a cada 3 ou 4 dias cheios para imprevistos, cansaço ou um achado inesperado que você fizer durante os dias corridos. E um lembrete aqui, tá? Museus costumam fechar de segunda, restaurantes de terça, igrejas têm horários restritos, geralmente, e algumas atrações têm dias gratuitos. Eu, por exemplo, consegui ir em vários museus importantes de Milão completamente de graça em um dia desses. Ó, que chique. E eu nem tava sabendo, tá, gente? Foi uma viagem que eu fiz e eu vi na TV que era o dia gratuito no dia seguinte, aí eu corri para aproveitar. Então fica a dica aí de também saber com antecedência que vocês já incluem os museus no passeio de vocês. E para fechar a parte de roteiro, gente, uma dica muito importante. Aprenda o básico sobre a cultura, tá? A gente já falou sobre isso, mas agora eu vou destrinchar um pouco mais o que eu quero dizer sobre isso. Vê a questão das gorjetas, tá? Se é essencial ou não, quanto que geralmente se dá de gorjeta nos lugares ou não, porque isso pode impactar o seu orçamento e a sua reputação, digamos assim, né? Pode ser que você passe algum constrangimento se você não estava contando com isso, ou não sabia que a gorjeta tem que partir de você, porque nem todo estabelecimento cobra, mas seria, tipo, educado da sua parte oferecer, enfim. Por falar em educado, pesquise sobre regras de educação e bons modos, né, no seu destino. Cumprimentos e frases essenciais, como eu falei, comunicação básica é super importante. Ser educado com as pessoas abre muitas portas. Veja como geralmente eles lidam com filas.
se tem fila, se é tudo um emaranhado, quem chegar primeiro se vira. Código de vestimenta, também já dei um exemplo aqui de como isso é mega importante. Horários, né, das coisas. O volume da voz, tem lugares que são mais silenciosos, tem lugares que são, né, mais barulhentos, então vai estar tudo bem para você abrir uma caixinha de som ali e botar uma música que você queira. Outros você vai ser super mal visto, se falar alto, se der uma risada mais alta, se, né, fugir ali do código de conduta do lugar. E se você for dirigir, obviamente, pesquisa regras de trânsito, pelo amor de Deus, não vai deixar que a vida te leve, né, porque às vezes você pode tomar uma multinha ou até consequências maiores. Se você não souber o básico do básico, você pode ser, assim, no mínimo desrespeitoso e mal educado. Mas também pode ser preso, tá? Então, assim, não negligencie essa parte. Vá atrás da cultura e das regras do lugar para onde você vai viajar. Pelo amor de Deus, gente. E agora eu vou falar bem rapidamente sobre saúde e segurança. Primeira coisa que você vai ter na sua mala é o kit de remédios básicos. Um analgésico, um antitérmico, um antialérgico, um remédio aí para o que você já sabe que sofre. Verificar se o seguro que você vai contratar cobre a condição de saúde pessoal que você tiver, se houver. Salvar contatos de emergência locais, como a embaixada, o consulado, o número de emergência do país ou do local onde você está, né? Compartilhar itinerário com alguém de confiança que ficou em casa, porque aí se você não der mais notícias, a pessoa vai ter uma ideia de onde você estava e, né, como pedir ajuda. Faça backups e salve tanto na nuvem quanto no celular e no e-mail, principalmente passaporte, RG, CNH ou PID, que é a Permissão Internacional de Dirigir, reservas, seguros e ingressos. Assim você garante que você não vai ter dor de cabeça com esses documentos em nenhum momento da sua viagem. Sobre comunicação, tenha um chip local, um eSIM ou um pacote internacional da sua operadora. Decidir resolver isso antes de embarcar, por favor. Lembrando que o roaming de operadoras costuma ser bem caro. Então, às vezes, você adquirir um chip aí vai ser melhor para você do que gastar com roaming, caso sua viagem seja internacional, né? De novo, tem alguns detalhes aqui que são bem específicos para quem vai viajar para fora do país. Baixe mapas offline, o Google Maps permite isso, então vai te ajudar ali a se situar e a não ficar, né, tão dependente da internet. Baixa também apps de tradução, de transporte local, como a Uber ou a 99. Eles nem sempre funcionam fora do país, então você vai talvez precisar de um... Eu não lembro qual que era o que eu usava na Irlanda. Mas enfim, né? Tem outras redes aí. E também aplicativos de câmbio, né? Para você checar e para você transferir dinheiro de uma forma mais tranquila. Checklist da mala. Bom, esse vai ser longo. Vamos lá, vou tentar trazer da forma mais resumida possível, tá? Lista o seu checklist por categoria. Então, vou citar aqui as mais comuns. Roupas, higiene, eletrônicos e documentos. Adapta isso ao clima e às atividades que você for fazer na sua viagem. Também é muito importante você ter na sua mala um adaptador de tomada e carregador portátil. Tenha também um espaço e uma mala extra para compras, se for o seu perfil. Depois, separa também os itens essenciais como documentos, remédios e carregador na bagagem de mão, nunca na despachada, tá? Fica aí a dica. E também, obviamente, não esqueça de verificar as regras para líquidos. Vai dar BO, você vai esquecer, então verifica, relembra, porque todo mundo se embanana com isso, é normal, mas se você puder evitar, melhor ainda. E antes de embarcar, faça o check-in online e confirmação de todas as reservas, avisa o seu banco ou o seu cartão sobre a viagem para evitar bloqueio por atividade suspeita, deixa a casa organizada em questão de luz, ar-condicionado, lixo, plantas, gás, pets, janela, geladeira, vizinho, etc. Bateria, cabos e cartão de memória de equipamentos testados e aprovados. Chegue cedo no aeroporto. Para viagens internacionais, cerca de 3 horas antes. E para viagens nacionais, acho que cerca de 1 hora aí dá, dependendo da sua bagagem, tá? Isso é especialmente importante em alta temporada e feriados. E novamente vou dizer, em viagens internacionais, gente. 3 horas é muito importante, porque até despachar mala, até passar por imigração, por segurança, enfim. Tá? Então contem com esse tempo aí na viagem de vocês. Obviamente, se você só for levar a sua mala sem ser despachada, né, isso facilita para você. Mas ainda assim não brinca com a sorte, porque acho que perder o horário no aeroporto deve ser uma das coisas mais frustrantes e tristes, assim, né, a se fazer na viagem, ainda mais quando é no começo, que você já corta ali a vibe da viagem desde o começo. Então, vamos prestar atenção em relação a isso, tá? Confira o portão de embarque, o peso da sua mala e preste atenção às mudanças anunciadas no aeroporto.
Alguns apps aí de companhias aéreas notificam, mas eu não confiaria tanto assim. Eu ficaria 100% atento às notificações do próprio aeroporto lá pelo Viva Voz, tá bom? Tenha um plano B para casos como chuva, voo cancelado, restaurante fechado ou uma atração lotada, né, que você queria muito ver. Então tenha planos alternativos aí para os seus passeios e para as suas rotas. E tenha pelo menos um supermercado marcado no mapa. Isso ajuda a economizar caso você perceba que está gastando mais do que planejado durante a viagem, até pela dica da cozinha que eu dei antes, né? Então você vê que você está extrapolando já os gastos, você para de comer tanto na rua, para de gastar tanto na rua e começa a gastar mais no supermercado, que tende a ser mais barato. E assim, gente, quanto melhor o planejamento, mais espaço existe para a espontaneidade e, no fim das contas, são justamente esses momentos inesperados que costumam virar as melhores histórias para contar quando a viagem termina. Gente, o episódio ficou muito mais longo do que eu imaginava. E olha que eu já imaginava bastante, porque eu acho que esse é o maior roteiro que eu já escrevi por Aí Vai, em toda a história do podcast. Mas assim, eu vi que a gravação já passou de 40 minutos, então eu vou encerrar esse episódio por aqui como a parte 1, tá? Mas aí semana que vem eu volto com a parte 2, com dicas extras para criadores de conteúdo em viagens, talvez alguma notícia aí para complementar o episódio, tá? Uma notícia relevante dessa ou da próxima semana. E o momento vai com tudo também na semana que vem. Belezinha? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê semana que vem. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!